A liturgia deste 25º domingo do tempo comum nos provoca numa reflexão que toca fundo nas nossas relações sociais, políticas, humanas, no mundo em que nós vivemos. Todos nós temos bens que foram confiados por Deus. A uns mais, a outros menos, mas todos nós temos algo a administrar. Mas há pessoas que têm muito mais, que têm bens públicos a serem administrados. E esses são aqueles que nós escolhemos. Nós estamos na iminência de um momento muito importante do nosso país, que é o momento de escolhermos os dirigentes do nosso país. Aqueles que vão cumprir ou descumprir leis, aqueles que vão favorecer ou desfavorecer as pessoas. Cabe a nós termos discernimento, pautados na nossa postura, no nosso ser cristão, para escolhermos bem aqueles que vão dirigir nossa nação. E a liturgia da palavra de hoje lança luzes para esse momento que nós estamos vivendo. Por isso, a segunda leitura que nós ouvimos da carta de Paulo a Timóteo pede encarecidamente que nós rezemos pelos nossos governantes. Ele diz isso com todas as letras. Tamanha é a responsabilidade daqueles que governam. Cabe a nós rezarmos por eles, para que eles sejam dignos, honestos, pessoas que promovam o bem, para que nós possamos viver em paz, com dignidade, num país de justiça. Nós precisamos ter no comando da nação e das leis aqueles que assim procedem. Diz Paulo a Timóteo nesta segunda leitura: não dá para a gente viver bem se nós temos dirigentes que não promovem o bem. Isso é fato, era assim naquele tempo, é hoje e sempre será. Enquanto tivermos dirigentes, nós temos que ter pessoas ali que façam o bem. Assim, Timóteo vai mostrando para nós, nesta segunda leitura, a importância de escolhermos bem. A primeira leitura é mais direta ainda, por se tratar de um texto profético, do profeta Amós, que denuncia injustiças. Ele vai fundo nessas denúncias. E esta leitura do profeta Amós também ilumina a realidade que nós vivemos hoje. Não dá para a gente dizer, é um texto de 2000 anos ou mais. É um texto daquele tempo que serve para hoje e sempre servirá, como são todos os textos bíblicos. Qual é a denúncia que Amós faz nessa primeira leitura? A denúncia aquelas autoridades que usam do seu poder para explorar os pequenos, os fracos, os pobres. Ele começa dizendo: ouvi isso, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. E aí ele desfia um rosário de denúncias. Ai de vocês que aproveitam as oportunidades que têm para enganar aqueles que não têm vez, que não têm voz, que vive na subalternidade, que vive dependendo dos outros, que é a maioria de nós, que dependemos de leis. Ele vai dizer: sabe aquelas pessoas que são tão corruptas, que elas esperam oportunidades para exercer o seu ato de corrupção? Aqueles que esperam passar a lua nova para vender bem a mercadoria, aqueles que esperam o sábado, que é o feriado, o dia que ninguém está agindo,
que ninguém está trabalhando, todos estão guardando aquele dia para dar pronta saída do trigo. E aqueles que, aproveitando essas lacunas, esses momentos em que as pessoas estão distraídas com alguma coisa, para diminuir medidas, aumentar peso, adulterar balanças, aumentar o preço das coisas, e assim vai dominando os pobres com o seu dinheiro, os humildes com um par de sandálias. Um texto de tanto tempo e que a gente vê estampado hoje. Não precisamos ir muito longe. No dia 22 de abril de 2020, no auge da pandemia, quando nós estávamos focados nessa tragédia humana que foi o coronavírus, em que os meios de comunicação, a imprensa, todos nós estávamos preocupados com centenas, milhares, milhões de pessoas morrendo pelo coronavírus. Lá no alto escalão do nosso país, um tal de ministro do meio ambiente, aproveitando essa oportunidade, disse: vamos aproveitar enquanto a mídia e as pessoas estão preocupadas com a pandemia, para nós deixarmos passar a boiada, coloque entre aspas, ou seja, para nós criarmos leis para continuar o desmatamento, para favorecer agronegócios com coisas ilícitas, para prejudicar aqueles que não têm vez e não têm voz. Olha aí a denúncia do profeta Amós, tão presente nos nossos dias. Como não ficar revoltado com atitudes desta natureza, quando nós vemos que aquilo que Deus nos pede não está sendo respeitado? E às vezes nós dizemos ter uma atitude cristã. Como é que eu posso ter uma atitude cristã quando eu compactuo com sistemas de morte? Isso não é possível. Isso agride profundamente a Deus. Toda vez que nós agredimos um irmão que sofre, toda vez que nós agredimos pequenos, toda vez que nós agredimos os preferidos de Deus, nós agredimos diretamente a Deus. E não precisa ser agressão direta, a agressão indireta, aquele que compactua com os agressores, estão por tabela também agredindo. Assim, a leitura vai mostrando para nós essas atitudes. Mas no final, Amós traz uma sentença: nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Deus nunca esquece o que os opressores fazem com os oprimidos. A nossa memória como povo pode ser curta, mas Deus não tem memória curta. Deus sabe quando a agressão acontece e no momento certo a justiça divina prevalece. Por isso, sejamos pessoas dignas, honestas, pessoas que sabem gerir bem os bens que Deus nos confiou, sejam eles muito ou pouco, mas que o possamos gerir bem. E o evangelho de hoje é um evangelho longo, em que fica no ar uma dúbia interpretação. Parece que Deus está favorecendo aquele homem desonesto, mas não é bem assim. O texto mostra um homem que estava gerindo o bem de outros, e na iminência de perder o seu cargo, na iminência de não ser reeleito, na iminência de não ter mais o poder em suas mãos, ele começa a usar estratégias. Quais foram as estratégias que ele usou? Ele colocava ágio em todos os produtos que ele administrava. Se o preço valia 80, ele dizia que era 100, e ele ia enriquecendo com o ágio que ele colocava cada vez mais nos produtos que ele geria como atravessador. Quando o dono do produto, dos produtos, soube que o seu administrador estava agindo assim, disse que ia demiti-lo. Imediatamente ele mudou de postura, por medo de perder o cargo. Ele disse: então agora venha depressa,
Você que deve 100, escreva aí 80. Você que deve 70, escreva 50. E foi abaixando o valor. No final, ele reverteu a situação. O dono disse, elogiando que ele tinha agido corretamente. Teve uma atitude esperta. Essa esperteza dos filhos do mundo, que quando vê a possibilidade de ter as suas benesses cortadas, acabam tendo atitudes que prejudicam a outros depois, futuramente. No final do Evangelho, ele vai dizer sobre a fidelidade. Seja fiel no pouco, porque se você não for fiel naquilo que é pouco na sua administração, você também não será fiel no muito. E não sirva a dois senhores. Se você serve ao dinheiro, se você serve às coisas que te beneficiam, você não pode servir a Deus. Temos que fazer escolha. Se optarmos por servir a Deus, nós temos que rever muitas de nossas atitudes e posturas. Viram como são contundentes as leituras desse final de semana? Elas nos provocam a reflexão para o momento que nós estamos vivendo. Que tenhamos diante de nós o texto de Amós, a carta de Paulo a Timóteo e esse texto do Evangelho de Lucas para iluminar nossos procedimentos. E não esquecermos daquilo que disse o Salmo: louvai o Senhor que eleva os pobres. Se alguém faz mal a estes, está atingindo diretamente a Deus. Essa deve ser a nossa atitude para pautar nossas ações, nossos procedimentos. É o que nos pedem a liturgia desse 25º domingo do tempo comum.